Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da questão de corte. Que seria o corte no sentido horário e anti-horário. No programa ele pode estar especificado diferente. No caso do Articam está especificado da seguinte maneira. Para a minha máquina, do jeito que ela está aqui e tal, obedecendo as direções dela, o padrão ele recorta no anti-horário, que lá está como concordante. Anti-horário concordante. Quando se faz a modificação, para fazer a modificação para que ela recorte na outra direção, ou seja, no meu caso a outra direção seria o sentido horário e lá está especificado como convencional. Então vou estar falando a respeito disso daqui. Então, por mais que você faça os ajustes, a regulagem certinha da máquina, ela ainda pode apresentar uma pequena variação de precisão em função do lado do corte. Então, eu quis fazer esse teste para, de fato, constatar isso, se modifica ou não alguma coisa a direção do corte. Claro, outros fatores influenciam na precisão, mas aqui eu vou especificar só o corte. Então, para fazer o teste, como vocês viram aí no começo do vídeo, a máquina recortando, simplesmente eu desenhei no programa dois círculos, duas circunferências de exatos 60 milímetros e solicitei ou programei para que fosse um recorte interno. Ou seja, quando você faz um recorte interno, você está preservando o quê? O buraco. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma rodinha com 60 milímetros, eu teria que ter programado para fazer o corte externo. Então, corte interno, o importante é o resultado que fica aqui, esses buracos, que tem que se aproximar ou estarem com 60 milímetros. Então, só para uma questão de constatação, eu medi aqui essa parte que foi removida. Mas o que se percebe é o seguinte, sim, teve uma variação. Neste que está por padrão na máquina, que quando eu não altero nada, ele programa para que a máquina faça desta maneira e trabalhe no sentido anti-horário, que está o azinho aqui, ela ficou com 53 milímetros. 53 milímetros. Tá. E já essa outra aqui, que é a alteração que eu fiz para que ela recorte no lado contrário do que seria por padrão, apresentou aqui uma circunferência de 54 milímetros. E já seria o mais ideal mesmo, já que a fresa é de 3 milímetros. Mas enfim, isso daqui esse recorte que eu fiz não foi programado para ter precisão nisso. Foi programado para que, de fato, eu conseguisse a precisão aqui. E o resultado foi o seguinte. Ambos deveriam ter 60 milímetros. Este que foi feito da maneira padrão, sem alteração, ele ficou com 59 milímetros. Ou seja, 1 milímetro abaixo dos 60 do desenho e que deveria ter ficado. Já esse outro que foi feito no sentido de rotação aqui da minha máquina, horário, que lá no programa está especificado como convencional, ele ficou com 59,7, 59,8, ou seja, teve uma variação de apenas 0,2 de milímetro. Ou seja, esse tipo de corte apresentou um resultado para precisão melhor do que esse. Então, a partir de agora, eu começo a trabalhar na minha máquina, principalmente em recortes de círculos, e de uma maneira geral, utilizando o corte que seria o horário, ou como está especificado lá no meu programa, como convencional. Então, fica aí essa dica. Depois que você fez toda a regulagem da sua máquina e tal, ainda tem essa questão
que sim apresenta alguma variação no resultado do sentido do corte, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?